Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Agora a gente vai falar, nós vamos fazer a terceira parte do nosso vídeo. Essa terceira parte a gente vai falar um pouquinho sobre controle de acesso, né? A gente já viu sobre segurança de endpoint, e agora a gente vai ver sobre controle de acesso. O controle de acesso, ele é basicamente dividido em autenticação, né? A gente controla baseado em autenticação. Ou tem autenticação ou não tem autenticação. Se tem autenticação, quais os tipos de autenticação que podem ter? Então a gente vai ver os tipos de autenticação, dois tipos principais de autenticação numa LAN, numa rede, né? Numa rede baseada em camada 2, em switching. Então aqui, a autenticação com uma senha local, né? No tópico anterior, você aprendeu que dispositivos NAC, né, podem fornecer serviços de AAA. Neste tópico, você aprenderá o que é o AAA e as maneiras de controlar esse acesso. Né? Muitos tipos de autenticação podem ser realizadas em dispositivos de rede, e cada método oferece níveis variados de segurança. Então, desde colocar somente um password nas linhas VTY, até criptografar esses password ou limitar ou bloquear apenas para acesso SSH, que é totalmente criptografado, tudo isso a gente pode fazer. E existem outras formas ainda de aumentar essa segurança, certo? Isso não é novidade, vocês já viram isso, vocês já estudaram isso desde do finalzinho do curso 1, tá bom? Então, muitos tipos de autenticação podem ser realizados em dispositivos de rede. O método mais simples de autenticação de acesso remoto é configurar uma combinação de login e senha no console, linhas VTY e portas auxiliares, conforme mostrado na figura. Então, aqui na figura a gente vê lá o comando line VTY de 0 a 4, password Cisco, login. Esse comando login aqui ativa a solicitação de senha, ok? Então, simples. O SSH é uma forma mais segura de acesso remoto. Por quê? Porque é criptografado, requer um nome de usuário e uma senha. Ambos criptografados durante a transmissão. O nome do usuário e a senha podem ser autenticados pelo método do banco de dados local. Ele fornece mais responsabilidade, porque o nome do usuário é registrado quando o usuário faz login. Aqui em cima, observa que eu não tenho nome de usuário. Aqui eu tenho. Né? Então, eu registro lá quem está fazendo o que está fazendo. O exemplo a seguir ilustra o SSH, o método de banco de dados local do acesso remoto. Então, ó, IP domain name, exemplo.com, né? Eu tenho que botar um nome de domínio. Diversos serviços são baseados em domínio e o SSH é um desses serviços. Então eu tenho que definir um domínio. Não vamos confundir esse domínio aqui com o domínio da minha empresa lá, né? A minha empresa lá, cisco.com, é o domínio dela na internet. Isso aqui é um outro domínio, é o domínio de rede, ok? Então a gente deve aí utilizar um domínio, né? Normalmente isso é fornecido pela empresa, não vocês vão receber esse dado, né? Essa variável, né? E aí o comando para criar um chaveiro de criptografia é o Crypto Key Generation RSA Generation Keys Módulos 2048. Então, aqui o comando está dizendo o seguinte, ó, ele pediu para gerar, né, uma chave, um chaveiro, com uma criptografia de 2048 bytes, ok? Depois ele vem aqui, ele define aqui, ó, username admin, secret e a senha que ele está usando. Depois ele passa o SSH para uma versão 2, o SSH version 2. Depois ele vai lá nas linhas VTY, line VTY de 0 a 4, transporte input SSH, login local. E aí esse login local, eu estou dizendo para ele que ele vai buscar esse chaveiro aqui, que foi criado, dentro do próprio dispositivo. Tá bom, pessoal? Esse chaveiro, eu brinco o seguinte, eu faço uma analogia o seguinte, vamos imaginar um segurança
de um condomínio. Ele é responsável pelas chaves e pelos acessos seguros do condomínio. Então, o que, que ele faz? Ele manda fazer um quadro de chaves, né? Esse quadro de chaves fica num lugar escondido, é um quadro de chaves seguro, com uma chave para ele trancar, né? Que é a chave compartilhada secreta. Então, com uma chave para ele poder trancar esse quadro de chaves, e lá dentro ele vai colocar as chaves de todas as portas da empresa. E aí, se um funcionário falar, eu preciso entrar no laboratório 3, ele vai lá, pega a chave do laboratório 3 e diz, eu estou te dando acesso a esse laboratório. E anota lá, faz um controle que quem está usando aquele laboratório é aquele funcionário. Então, é um método seguro de controle de chave. Então, é mais ou menos isso. Eu faço isso uma analogia, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Não é bem assim, não é bem isso, mas é uma analogia com o nosso mundo real, né? Eu tento fazer sempre essas analogias com o mundo real. Tá ok? Então, essa é a forma de eu criar um controle de acesso baseado em SSH. Ó. O método do banco de dados local possui algumas limitações, como, por exemplo, as contas dos usuários devem ser configuradas localmente em cada dispositivo. Então, se eu tenho 3, 4, 5, 10 switches na minha rede, 10 hosts na minha rede, roteadores na minha rede, eu vou precisar ir lá e configurar as chaves em cada um desses hosts. Ah, Alexandre, mas eu posso salvar o script lá e jogar só o script. Realmente pode, mas existem métodos melhores. A configuração do banco de dados local não fornece método de autenticação reserva, fallback. Por exemplo, se o administrador esquecer o nome de usuário e a senha para esse dispositivo. Sem um método alternativo disponível para autenticação e recuperação de senha, é a única opção. A recuperação de senha é a única opção. Então, existe uma solução melhor, que é o servidor AAA. Né? O AAA significa autenticação, autorização e contabilização. O conceito de AAA, o 3A, né, o AAA, eu vou falar sempre AAA, tá, pessoal, daqui para frente. É semelhante ao uso de um cartão de crédito, né, conforme mostrado na figura. Então, aqui, ó, como é que ele faz? Quando eu tento usar um cartão de crédito, a primeira coisa que ele faz é me autenticar. Como? Quem é você? Aí no cartão tem lá meus dados, né? E eu tenho a minha senha. Então, com a minha senha, porque a minha senha é pessoal, só eu sei a minha senha. Se eu sei a minha senha, eu sou eu. Esse é o princípio básico do cartão de crédito. Então, primeiro, quem é você? Depois, autorização, quanto você pode gastar. Então, ele vai lá e verifica quanto você tem de limite. Ah, meu limite é $2.000. Então, como eu já gastei 500, eu ainda tenho $1.000 para $1.500 para gastar, certo? Então, ó, quanto você pode gastar? Eu sou autorizado a gastar quanto? E por fim, né, em que você gastou, ou seja, contabilização, que é a conta do meu cartão que chega lá o meu controle. Na verdade, hoje esse controle é online, né? Eu faço uma compra no meu cartão e quase que no minuto seguinte já está aparecendo lá no site a compra que eu fiz. Já diminuiu o limite na hora, né? Então esse AAA ele é bem essa é uma analogia bem legal para a gente fazer comparando com o cartão de crédito, tá bom, pessoal? Então, ó, autenticação do AAA. Vamos falar do AAA agora. Autenticação local e baseado em servidor são dois métodos comuns de aplicar a autenticação de AAA. A autenticação de AAA local. Então, a gente vai ver esses dois métodos, o local e o baseado em servidor. Então, primeiro, a autenticação de AAA local. O AAA local armazena nomes de usuários e senhas localmente em um dispositivo de rede, como um roteador da Cisco, por exemplo. Ele pode ser um roteador com servidor AAA. Os usuários de autenticação do banco de dados local, conforme mostrado na figura, a AAA local é ideal para redes pequenas. Então, numa rede pequena, ó, ele vai aqui, verifica o AAA e volta. Então, o cliente estabelece uma conexão com o roteador. O roteador AAA
solicita que o usuário forneça o nome e a senha. O roteador autentica o nome do usuário e a senha usando um banco de dados local e o usuário obtém acesso à rede. Então, tá? E baseado num servidor? Baseado num servidor é muito parecido, só que a diferença é a seguinte: eu, em vez de ter somente o roteador, eu tenho um servidor para isso. Então, ó, com o método baseado em servidor, o roteador acessa o servidor AAA central, como mostrado na figura. O servidor AAA contém os nomes dos usuários e as senhas para todos os usuários. O roteador usa o protocolo Radius, tá? Ou TACACS, são dois tipos de protocolo, né? Para se comunicar com o servidor AAA. Quando existem vários roteadores de switch, o AAA baseado em servidor é o mais apropriado, ok? Então aqui, ó, existe um passo 3, que é o roteador autentica o nome do usuário e a senha usando um servidor AAA. E um passo 4 a partir de agora, ó, o usuário recebe o acesso com base na informação do servidor AAA remoto. Depois da autenticação, eu tenho a autorização. Então, a autorização é automática e não requer que o usuário execute etapas adicionais após a autenticação. Então, normalmente, quando ele autentica, ele já recebe do servidor com a autorização. Então, aqui, a autorização controla o que os usuários podem ou não fazer. Tá? Então, a autorização usa um conjunto de atributos que descrevem o acesso do usuário à rede. Esses atributos são usados pelo servidor AAA para determinar privilégios e restrições para esse usuário, conforme mostrado na figura. Então, aqui, ó, quando o usuário é autenticado, é estabelecida uma seção entre o roteador e o servidor. Então, eles ficam aqui numa seção. O roteador solicita a autorização do servidor AAA para o serviço solicitado pelo cliente. O servidor AAA retorna a resposta de pass ou file, né, file para a autorização. Então, primeiro autentico, depois eu me autorizo, o servidor autoriza, pode ou não, pass ou file, né? E depois eu tenho accounting. O accounting é a contabilização. No AAA, coleta e relata dados de uso. Então, ele fica fazendo ali um log do que eu estou fazendo. Esses dados podem ser usados para propósitos como auditoria ou faturamento, né? Os dados coletados podem incluir os horários de conexão inicial e final, comandos executados, número de pacotes e número de bytes. Tá bom, pessoal? Então, depois, ó, depois que eu autentico e autorizo, quando o usuário realiza a autenticação e o processo de contabilização, gera uma mensagem inicial para iniciar a contabilização. Quando o usuário termina uma mensagem de parada, é inserida e o processo de contabilização finaliza. Então, ele fica o tempo inteiro fazendo log, dizendo o que aquele cara está fazendo. Certo? Pessoal, depois do AAA, a gente vai ver agora outro método, que é o 802.1x. O padrão 802.1x é um protocolo de autenticação e controle de acesso baseado em porta. Esse protocolo impede que estações de trabalho não autorizadas se conectam a uma LAN, através de portas de switches acessíveis ao público. O servidor de autenticação autentica cada local da rede conectado a uma porta de switch, antes de disponibilizar qualquer serviço oferecido pelo switch ou pela LAN. Com a autenticação baseada na porta 802.1x, os dispositivos na rede têm funções específicas conforme mostrado na figura. Então, ó, requerente requer acesso,
né? Depois eu tenho o autenticador, controla o acesso físico à rede com base no status de autenticação do cliente. E a autenticação executa a autenticação do cliente. Então eu tenho aqui, ó, o cliente requerente, o switch autenticador e o servidor, né? Este é o dispositivo executando o software cliente compatíveis com 802.1q. .1x, desculpa. Disponível para dispositivos com ou sem fio. O switch atua, como intermediário entre o cliente e o servidor de autenticação. Ele solicita informações de identificação do cliente e confirma com o servidor a autenticação. E o servidor valida a identidade do cliente e notifica ao switch ou ao ponto de acesso sem fio se o cliente está ou não autorizado a acessar aquela LAN. Certo? Então, pessoal, eu vi os dois métodos, fechei uma sessão, vou para o meu exercício, né? Qual o componente AAA é responsável por coletar e relatar dados de uso para fins de auditoria e cobrança? É o Authentication, é a autorização, autenticação, autorização ou account? O account. Qual o componente AAA é responsável por controlar quem tem permissão para acessar a rede? Autorização. Qual outro componente AAA é responsável por determinar se o usuário pode acessar? Na verdade, aqui, ó, se ele pode acessar, é a autenticação. Então, ele pode acessar. Permissão de acessar a rede, autenticação. E se eu posso acessar a autorização? Vamos ver, essa resposta realmente está dúbia, está confusa, né? A gente pode ir lá ver no final. Então, vamos aproveitar e vamos ver. Eu inverti aqui, mas vamos ver. Né? Em uma implementação 802.1x, qual dispositivo é responsável por retransmitir respostas? Né? Então, quem é aqui? Ó? Servidor de autenticação, roteador, autenticador, requerente, cliente. É o autenticador. Né? Vamos lá, ver aqui em cima. Ó, autenticador. Ele é responsável por retransmitir. Vamos verificar? Ó, eu acertei. Mas essas respostas aqui estavam meio confusas, essas perguntas 2 e 3. Alexandre, é meio malicioso. Essa malícia que você tem que ter, porque é isso, é visto que eu quase errei. Mas é essa malícia que você tem que ter, porque é nesse nível que vai vir as perguntas, de repente, na prova de certificação. Tá bom? Então é esse nível aí de malícia. Pessoal, terminamos a parte 2. A próxima parte da aula, a gente vai falar sobre ameaças de segurança.